E ao introduzir essa palavra, eu quero justamente falar sobre a essência do ministério, porque devemos tomar consciência daquilo que Jesus nos ensinou. Na última noite que ele esteve reunido com seus discípulos, antes da sua crucificação e morte, depois da sua ressurreição, ele esteve novamente com seus discípulos. Mas na noite que antecedeu a crucificação de Jesus, ele quis se reunir com os seus discípulos mais próximos, aqueles que eram chamados de apóstolos. E ele preparou inclusive um momento muito especial para que isso acontecesse, que hoje nós conhecemos como a Santa Ceia. Eles estavam ali celebrando a festa da Páscoa, e o Senhor Jesus queria ter esse momento de comunhão mais profunda com seus discípulos. Seria as últimas horas antes dele ir à cruz do Calvário. E ele então chama os seus discípulos para essa refeição, para essa ceia. Cada um dos evangelistas nas Escrituras nos coloca posições do que aconteceu nessa noite que antecedeu a crucificação. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas destaca aqui um momento em que há uma discussão entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus. Veja, estavam todos reunidos ali à mesa, todos ali celebrando a Páscoa, e o último momento com Jesus antes da sua crucificação. Pelo contexto, nós percebemos que os discípulos não estavam tão assim conscientes do que estava prestes a acontecer, mas todos eles sabiam que estava chegando o momento aonde nós poderíamos chamar de clímax do ministério de Jesus, do chamado de Jesus, porque momentos antes ele havia entrado em Jerusalém, e a Bíblia chama esse momento de entrada triunfal, como se ele estivesse vindo para estabelecer o seu reino, e de fato ele veio para estabelecer o seu reino. Porém, a compreensão que os discípulos tinham de reino era totalmente distinta daquilo que verdadeiramente Jesus queria revelar concernente ao reino. Então Jesus vem para estabelecer o reino, e ele sabe que está chegando o momento que Jesus vai estabelecer esse reino, e aí eles começam uma discussão entre eles, porque uma vez que esse reino vai ser estabelecido, que Jesus vai assumir a sua posição, a sua condição de rei, com certeza nós, os discípulos, essa era a conversa entre eles, iremos ocupar posições de destaque, posições de autoridade, posições de poder. E eles começaram então a especular qual seria a posição de cada um dentro desse reino. E a palavra do Senhor declara que eles então começam uma acalorada discussão para saber qual deles era o maior. Pedro era ousado, amém? João era muito amável. Judas com certeza não, porque ele já estava fora aí. O diabo já tinha enchido o seu coração, diz a Bíblia, mas ele estava ali. Todos eles ali discutindo, e Jesus está à mesa com eles. Pensa um pouquinho nessa cena, e eles estão ali discutindo quem vai ser o maior, quem vai ser o principal no reino de Jesus. Suscitaram também entre si essa discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus, vendo tudo isso, amém, ele então aproveita esse momento para trazer um último ensino, e talvez um dos ensinos mais preciosos que nós podemos encontrar em relação ao reino de Deus. Ele começa a dizer que os reinos do mundo, os reinos dos povos, de fato, são compostos por estruturas hierárquicas, estruturas de poder. Aqueles que governam se tornam os maiorais, são aqueles que têm a primazia, são aqueles que têm o poder, são aqueles que têm a máxima autoridade, portanto logo dignidade e honra. E olhando por esse aspecto, os discípulos estavam justamente olhando para essa direção, focados nesse sentido. Qual vai ser a minha posição? Quem vai ter mais autoridade? Quem vai ser o maior entre nós? E Jesus então, com muito amor, diz assim: mas vós não sois assim. Não se comparem com as estruturas de governo do mundo.
Não confundam a autoridade do reino com a autoridade do mundo. Não confundam poder do reino com poder do mundo. Porque no mundo é assim. Os maiorais, eles têm a primazia, eles têm a última palavra, mas com vocês não. O maior entre vocês, olha só, o maior entre vocês seja como de fato o menor. Diga isso comigo: o maior no reino tem que ser o menor. Então, com isso, Jesus está dizendo: não tem problema em você querer ser o maior no reino, mas saiba que para ser maior no reino, você de fato tem que ser o menor. Se você quer ter liderança no reino, você então precisa servir. Não é isso que Jesus falou? Então Lucas está destacando essa discussão e o foco do ensino de Jesus aqui. E aí ele se compara: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve à mesa? E claro, aquele que está na mesa. Porventura não é este que está na mesa o maior? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. É extraordinário isso, porque eles sabiam que Jesus era rei, e eles estavam esperando a manifestação do reino, e Jesus de fato diz: eu sou o rei desse reino, mas nesse reino eu estou aqui para servi-los, e vocês devem agora ir e fazer a mesma coisa. Servir é ministrar, serviço é ministério. Não é uma questão de títulos, de posições, ainda que haja lugar para títulos e posições, porque nós somos de fato também uma organização. E para o bom funcionamento de uma organização, nós precisamos ter cargos, funções, títulos bem definidos. Por uma questão de administração, de gerenciamento, uma família precisa de uma estrutura mínima de hierarquia, sim ou não? Para o bom andamento. Não há problemas com títulos, não há problema com cargos, mas o que Jesus está nos ensinando, que a essência do ministério não está justamente nisso, na posição de títulos, de cargos, de supremacia, porque independente de qual seja o título que você possa receber, de qual seja o cargo que você possa receber, qual seja o ministério a qual você está chamado, em suma, você está chamado para fazer apenas uma coisa: servir a mesa. Servir a mesa. Então não importa se é um recepcionista, se é um obreiro que nos ajuda a organizar na limpeza dessa casa, como aqueles que ocupam esse palco para ministrar a palavra, o louvor. Pode ser que para nós, aqueles que estão aqui como eu, tenha mais destaque aos teus olhos, mas para Deus não há diferença no valor daquele que está lá na porta, agora nos ajudando a organizar esse culto, como aqueles que estão aqui ministrando, seja no louvor, seja na palavra. São funções diferentes, e aí nós temos nomeações justamente para poder identificar quais são essas funções entre nós, e qual é a responsabilidade de cada um, no que concerne ao seu chamado. Mas a essência de tudo que nós vamos fazer aqui, e que temos de fato feito, e que vamos continuar fazendo, é servir. Servir a Deus. E como podemos servir a Deus? Servindo uns aos outros. Então veja que o evangelista aqui, Lucas, ele está destacando o ensino de Jesus nas suas palavras. Porém, se nós olharmos para este mesmo momento, no Evangelho de João, no capítulo 13, você vai ver que João destaca algo que Lucas não destacou, e é por isso que nós precisamos de todos os evangelhos, porque são perspectivas diferentes de uma mesma situação, porém que trazem revelação de Deus para nossas vidas. Porque no texto de João, Jesus não somente ensina que o maior no reino é aquele que é o menor, que o verdadeiro líder no reino é aquele que serve e não aquele que é servido. João destaca que Jesus, no meio dessa discussão toda, ele se despe da sua túnica e se envolve com uma toalha.